Bom dia, gente. Iniciando mais uma produção aqui, tapete redondo. Separei algumas cores aqui, uma paleta candy, lilás, o amarelo. Já iniciei o amarelo porque era bem pouquinho, então, como no comecinho o diâmetro é menor aí, eu já utilizei ele aqui no começo, tá? Tem um azul claro, tem um verde água. E eu tenho um cru, um rosinha, o lilás, né? E só que eu vou colocar também o cinza. Cinza não faz parte de paleta candy, tá, gente? Candy se refere a doces, né? Então, as cores, esses docinhos para criança aí, geleinhas, balinhas, tudo isso é uma forma de referência à paleta candy, que pode ser em tons mais escuros como em tons mais claros, né? Esses tons pastéis. O cinza e o cru não fazem parte dessa paleta, mas como é pouquinho e o objetivo aqui é finalizar alguns cones abertos, não ia dar só o que eu tenho aqui de colorido. Então eu vou estar utilizando o branco, o cru e o cinza para estar colocando, tá conseguindo um diâmetro maior, um tapetinho um pouquinho maior, tá? Então, se você quer ver o resultado dessa produção aqui, já fica comigo, dá aquele like. Eu sou a Andréa Silva e esse é o canal Amor, Amor Tapetes Artesanais, trazendo mais essa produção aqui para vocês. Então, bora trabalhar e te convido para acompanhar essa produção aqui e o resultado final desse tapete redondo aqui, coloridinho. Bora ver o que vai sair por aqui. Oi, gente! Vocês não estão enganada, não. É a continuação do vídeo de crochê aí, mas como eu queria bater um papo rapidinho com vocês, aí eu tô aqui na peleia, antes do Guilherme vir da escolinha, e eu já aproveito e já dou até outra diquinha aqui. Outra dica aqui para vocês aqui. Olha o que eu tô fazendo hoje. Isso daqui, gente, berinjela. Vou fazer uma berinjela picadinha assada para comer com pãozinho. Hoje é sexta-feira de noite, comer uma coisinha, tomar um cafezinho diferente, comer uma coisinha diferente, sabe? Aqueles dias que a gente quer comer uma coisinha diferente. Então, vou fazer uma camponata de berinjela, com tomate, bastante azeite, pimentão. E já até mostro aqui para vocês enquanto eu tô fazendo e conversando com vocês. Gente, como que andam as coisas por aí? Vocês andam aprontando aí na ateliê de vocês? Ó, aqui eu tô picando, vou deixar ela bem picadinha, tá? Porque ela vai ser assada, com casca, tá? Tá bem higienizada, né? Picadinha com casca. Gente, o que que acontece? Eu, o ano passado, parei com as encomendas, estava bem estressada, né? Com as encomendas, não estava dando conta. E as encomendas, elas me deixam, assim, um pouco ansiosa. Eu tava totalmente perdida, sabe? E daí eu decidi que ia fazer só a pronta entrega. E quando a gente tá com a pronta entrega ali, parada, sem vender, e daí faz o que que faz a vida, né? Daí é conta chegando, as contas para pagar, aí você começa a fazer promoção e faz promoção de um lado e promoção do outro, e daí assim, eu não gosto de fazer muita promoção, sabe? Porque eu já vendo, eu acho que eu vendo barato o crochê, eu vendo barato o crochê, sinceramente eu vendo barato. Quando eu comparo aí com outras colegas, eu acho que não é caro o meu crochê. Daí se eu for ficar fazendo promoção, aí meio que acho que desvaloriza também, sabe? Porque daí as clientes ficam esperando que tenha promoção para comprar, sabe? Então eu não gosto de ficar colocando muita liquidação de crochê, não. Aquele preço ali, eu dou um desconto sim quando a cliente que nunca compra uma coisa só, leva mais coisas, tal. Se é uma quantidade acima de cinco peças, eu dou 10% de desconto no Pix, no valor total, entendeu?
Então eu não fico fazendo muita liquidação, não. Só que, o que que acontece? Acontece que simplesmente parou, né? Eu fiquei, assim, 2 meses aí vendendo... Gente, sem brincadeira, acho que eu vendi uma passadeira, um conjunto de cozinha e um parzinho de tapete. Ah, minto, e um de banheiro. Foi o que foi vendido, na pronta entrega. Aí, daí todo mundo queria, eu queria esse, mas queria outra cor. Queria esse, queria jogo de banheiro, queria outra cor, tal. Falei, meu Deus, né? E agora? Só que eu tava com bastante barbante, então eu falei, não, então vou fazer o seguinte, vou pegar umas encomendas. Vou ter que pegar. Porque daí não tá vendendo, né? A gente precisa do dinheiro, as contas não esperam. Eu vou ter que dar um jeito no meu emocional aí e tocar. Então, o que que acontece? Acabou que surgiu bastante encomenda, gente. Sabe? De jogos de cozinha. Eu não tô trazendo muito vídeo porque tá repetindo muitas cores. Esses tons terrosos, sabe? Tá repetindo muito. Então, eu não tô trazendo muito por conta disso, mas tá tendo. Jogo de banheiro também tá saindo as mesmas cores. Mas assim, andou a coisa, sabe? Andou. Eu vou falar pra vocês que eu amo, né, fazer encomenda. Só que não, né? Mas graças a Deus, né? Nem sempre é do jeito que a gente quer. As coisas são do jeito que são por algum motivo, né? Então, talvez não seja para eu aprender, né, a controlar minha ansiedade, a controlar meu emocional, né? Porque daí se a gente bater o pé e, não, não vou fazer, não vou fazer. Quando a gente não tem conta, tudo bem, né? Mas se a gente tá ali no aperto e precisando, tem que entrar, de algum lugar tem que entrar, né? E daí eu acabei aceitando algumas encomendas e eu tô tentando conciliar algumas peças pronta entrega, que eu preciso arrumar uma lojinha lá na Shopee. E tô conciliando, né, com as encomendas. Mas tá dando certo. Eu tô pedindo sempre um prazo maior, sabe? Tipo, me pediu começo desse mês, eu vou entregar só no final do mês que vem. E daí eu vou conciliando, vou fazendo um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de um pouquinho de outra. E tá dando certo, sabe? Então, às vezes a gente faz aquele monte de plano, né, tal, mas às vezes as coisas não andam do jeito que a gente queria, né, que fosse. Mas graças a Deus também, porque de algum jeito, né, eu tava parada, tava, sabe, com muita coisa para pagar, muita coisa para resolver, mas graças a Deus, assim, voltou a caminhar, tá? Então, é sobre isso, né, gente? Às vezes a gente faz um plano e não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que tem que ser, né? Por algum motivo, né? Ó, tomate bem picadinho, berinjela, né? Vou colocar bastante tomate, porque assim, parece bastante coisa, mas não, gente. Depois a água do tomate. Depois que ele vai assando, nossa, ele diminui, viu? Vai para menos da metade. Se vira em nada. É assim mesmo. Então, eu coloquei uma berinjela. Aqui em casa daí é eu, meu marido só. Então, vai dar de boa. Peguei uns pimentões lá em promoção. Tava meio murchinho, mas tá ótimo. Gente, o preço que tá tudo, né? É como que a gente fica vendendo um crochê baratinho do jeito que tá as coisas, né? Vou colocar esse mais madurinho e um mais verdinho. E vou deixar isso daqui para uma carne que eu quero fazer amanhã. Então, tá dando certo, sabe? E as pessoas ali que eu tô trabalhando com as encomendas, gente, não é Shopee, não é pré-venda, é tudo aqui perto de casa. E queimei a língua, né? Porque eu não vendia nada aqui, sabe? No meu bairro aqui, não vendia nada. Até o dia de uma professora do meu filho pegar um joguinho de banheiro, e daí a coisa foi. Aí uma viu, outra viu, e outras pessoas que trabalhavam lá também viram.
E daí surgiu bastante encomenda, né? Glória a Deus por isso, né? E eu tô tentando aqui aprender a lidar com a tal da ansiedade, né? Eu fiquei bastante tempo aí sem fazer os vídeos. Adoeci, sabe? Adoeci, assim, acho que mais psicologicamente do que fisicamente. E quando o teu psicológico não tá bem, a saúde física da gente também vai pro brejo, né? Se a cabeça não tá legal, não tem como tudo tá funcionando, né? Mas eu entendi que o problema nem tava no crochê, nas encomendas, né? Nem era. É que eu já tava com tanto problema fora do crochê, problema na vida pessoal, vida particular, familiar, problema assim com o meu filho. Então, já estava com tanto problema que o crochê, ele não estava sendo uma terapia, né? Ao contrário, estava sendo uma coisa para me dar mais dor de cabeça, para me deixar mais apreensiva. Então, foi onde eu dei uma parada com tudo, né? E tô retomando assim de pouco, né? Não naquele ritmo que eu estava, né? Louca, 2, 3 horas da manhã, crochetando assim, sabe? Sem dormir, no outro dia passando acordada também. Então, não, eu mudei um pouco tudo isso e incrivelmente, né, a minha produção não caiu por conta disso, né? Ao contrário, eu tô achando que tá fluindo, nossa, tá fluindo bem as encomendas, assim, eu tô adiantada nas minhas encomendas, sabe? Então, assim, mas o que que é? É organização. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser produtivo se passar a madrugada acordada fazendo, mas é porque a gente não está conseguindo ter uma organização legal durante o dia também. Então eu comecei a mudar a organização da casa, a maneira como eu deixo a casa de noite, depois da janta, sabe? Então, porque antes a casa estava amanhecendo assim de ponta cabeça, sabe? Tudo de ponta cabeça. E eu tô dando mais uma organizada depois da janta, deixando tudo dormir um pouco mais organizado, não tô deixando louça para outro dia. Eu tô mais organizada, sabe? Então, e o crochê voltou a ser uma coisa legal, sabe? Voltou a ser uma coisa prazerosa. Porque se é para estar trabalhando, independente, se for crochê ou outro tipo de artesanato, que seja uma coisa penosa, que esteja te deixando só mais apreensiva, mais ansiosa, né? Então, qual que é o sentido, né, disso, né? Não tem sentido, né? Olha, gente, que legal. Bem colorido, né? Quanto mais colorido, melhor. Então, a cebola é opcional, né? Se você não gosta de cebola, não coloca. Daí só tempera ali, olha, orégano, sal, um azeite, já fica top. Então, comecei com a academia, tô indo, tô super, super assim, contente. Você acaba fazendo amizades, conversando com as pessoas, saindo um pouquinho de casa, que eu não tava saindo assim pra nada, sabe? Que nem vocês sabem, né, que eu tenho uma criança autista, né? E daí assim, eu não tava saindo, não tava assim, sabe? Um início de depressão, assim, falei, não, tenho que reagir, tenho que reagir. E eu tô contente com o resultado, porque consegui ir pra academia, tá sendo muito legal. Mudei bastante a minha alimentação. Tô tentando, né, fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Cortei bastante açúcar. Gente, o açúcar é veneno, né? Se a gente for analisar, o álcool e o açúcar vêm de onde, né? Vem da cana-de-açúcar, quer dizer, provém do mesmo lugar, né? É um vício, né? Açúcar é um vício. E acaba com a tua mente também, não é só com o corpo, não. Açúcar é comprovado tudo o que faz negativamente no corpo da gente, né? Então deu uma diminuída legal no açúcar e tá sendo legal, tá? Tá assim, eu me sinto mais disposta, me sinto melhor. Então é isso, gente, sabe? Às vezes a gente acha que não tá dando conta de nada, mas às vezes é organização, né? E a questão das encomendas é lógico, se eu pudesse fazer só pronta entrega, para mim eu acho que seria legal, né? Eu não deixei a pronta entrega, eu quero ter essa liberdade
de produzir, de criar, né? Essa liberdade. Mas tô fazendo as encomendas também. Mas incrivelmente tá rendendo e tá rendendo legal. E vou continuar assim, né? Um time que tá ganhando a gente não mexe. E se tá dando certo, né? Então é isso que eu queria vir conversar com vocês. Às vezes, assim, é da gente dar uma parada, dar uma reorganizada na vida, colocar numa balança aí as prioridades. E quando a gente vê, tá tudo se encaixando, começa tudo a se encaixar. E o serviço começa a render, porque você tá bem, você vai trabalhar melhor, vai ter mais rendimento no seu trabalho e acaba dando tudo certo. Gente, então é isso. Tô aqui deixando adiantado aqui as minhas coisas para poder dar uma pegada no crochê mais tarde aí também. Aí eu volto ali com o tapete finalizado. Nosso tapete candy aí, nosso tapete coloridinho com as sobrinhas finalizado. Beijo, até depois. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá a finalização do nosso tapete candy. E ele ficou com 90 centímetros e 1,1 kg, tá? Eu vou colocar lá na pronta entrega da Shopee. O valor de venda nessa medida, né? 90 centímetros a R$ 149,90. Então ficou esse resultado aqui com 90 centímetros, tá, gente? Deu 92 centímetros. Mas eu vou colocar ali como 90 centímetros. Valor de venda R$ 149,90. Utilizei 1 quilo de barbante, 1,1 kg, tá? E esse vai ser o meu valor de venda lá na Shopee. E ficou esse o resultado. Esse rosinha aqui, o rosa e o cru é fio 6, os demais são fio 8, tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora o que sobrou ali de barbante. Então, aqui até caiu o meu cone, caiu um cone aqui que o Gui pegou. Eu tive que usar mais ou menos, gente, olha, acho que deu uns 15 centímetros desse cone novo aqui, tá? Porque o azul terminou e faltou um pedacinho. Então, do verde água, sobrou ainda um pouquinho. Aqui foi o que sobrou do cinza, do rosa. Finalizei um outro cinza que eu tinha ali também. Então, aqui foi o que sobrou. Esse daqui eu peguei, mas não cheguei a usar. Não precisou. Esse daqui também eu achei que ia precisar, não. Não precisou. Aqui foi os cones que eu finalizei. Praticamente, não finalizei, né? Mas o que ficou dos cones que eu utilizei, tá? E amarelo acabou mesmo, bem acabadinho, mas o Guilherme já pegou daqui o cone, então não sei onde foi parar. Mas é isso, gente. E do rosa, né, eu usei para fazer o bico, por ele ser fio 6, daí ele ficou um bico bem assentadinho, bem bonitinho, eu gostei do resultado. Gente, então é isso. Bora pra cá. E agora que eu terminei os acabamentos aqui, vou dar uma faxina na casa. Hoje o meu dia vai ser para fazer as bolinhas ali dos cones que estão um pouquinho, guardar e dar uma geral aqui. Hoje o Guilherme não foi para a escola, só vai na terapia à tarde, então eu ainda tenho a parte da manhã aí para dar uma geral aqui na casa, dar uma geral aqui nos meus fios e deixar tudo organizadinho para a próxima produção que eu vou pegar hoje de tarde. E aí, conta para mim se vocês gostaram do resultado. É assim, né, gente? Olha, dá para ir usando aí bastante cones abertos aí. Como eu disse, eu quis fazer uma paleta inspirada em Candy Color, ressaltando que essa cinza não faz parte desse tipo de paleta, né? Você pode pesquisar lá no Pinterest, no Google,
as paletas de cores candy. Geralmente vão ser esses rosas bebê, essa azul bebê, um verdinho água, um lilás, até um lilás mais claro que esse daqui. O amarelo também, o amarelo bebê, enfim, né? São essas paletas aí mais voltadas assim para produções, por exemplo, em quarto, né, de criança, quarto infantil, juvenil. Mas eu utilizei o cinza porque eu sabia que eu não tinha muito ali. Eu fiquei com medo de não dar, acabei colocando o cinza, mas eu gostei dessa combinação de cores. Gostei bastante. E ficou num tamanho excelente aí. 90 centímetros, né? Um ótimo tamanho. Gente, esse é o resultado desse vídeo, do trabalho de hoje. A videoaula dessa peça aqui vai estar na descrição do vídeo. O que eu poderia deixar assim de dica, né? Eu pego a videoaula, ok. Mas a gente tem que ir observando o nosso ponto, como tá ficando o nosso tapete. Porque às vezes chega uma carreira de aumento, mas já tá querendo, tá na sobra ainda o nosso tapete, né? E não tá pedindo aumento. Então, eu com certeza eu vou fazer mais uma carreira ou duas sem aumento para poder vir o aumento que tá lá na videoaula, né? Ou, por exemplo, assim, se o meu trabalho começar a virar o chapeuzinho, emborcar, e ali na videoaula não é ainda para vir o aumento, mas eu vou colocar, porque o meu trabalho está encolhendo devido ao meu ponto, ao meu barbante, enfim, né? E eu trabalho também com a troca de agulhas aí. Eu utilizei aqui a 3,75 e 3,5. Ajuda bastante quando tá encolhendo, tá com uma sobra aí de pontos também. Então a gente vai fazendo e a gente mesmo vai identificando aí o que o tapete está pedindo, né? A gente tem uma referência na videoaula, mas a gente tem que ir observando aí o nosso trabalho, tá bom? Gente, agora eu vou atender meu piá, tá derrubando a casa aqui. E eu vou atender ele e dar uma geral aqui em casa. E eu espero vocês aí na próxima produção, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, até a próxima.